Mas você sabia que a tabela periódica em 2019 vai fazer 150 anos? Por trás de 118 elementos, dezenas de cientistas dedicaram a vida a estudá-las, como Dalton, Lavoisier. Bohr, Rutherford. Mas e as mulheres da ciência? Pô, verdade, nunca pensei nisso. Beleza, mano, eu vou dar uma volta lá no parque. Tá bom. Tchau. Falou. Cara, tava aqui pensando, são tão poucas as mulheres que eu conheço da química. Marie Cuvier, Rosalind Franklin. Cara, não tem mais nenhuma, mano. Tem a Stephanie Horowitz também, e a Julia Lermontova, que trocou correspondências diretas com Mendeleev, o suposto pai da tabela periódica, e dela aprimorou o grupo da platina. Caraca, desculpa interromper, é que eu sou professora de química, e daí, tipo, eu amo as histórias das mulheres que estão por trás da tabela e, bom, de toda a história do mundo. Cara, sem nenhum problema, é sempre bom saber um pouco mais sobre química. Ah, além disso, a Julia também foi a primeira mulher a receber um título de doutorado na Alemanha, em 1874. E talvez Rutherford não tivesse chegado a lugar nenhum com essas pesquisas se não fosse o estudo sobre radônio da canadense Harriet Brooks. Quer vir aqui sentar do meu lado pra gente conversar mais? Então, por mais que várias mulheres tenham aprimorado a tabela e o modelo atômico, por exemplo, pouquíssimas de nós estão na boca do povo. Agradeço a minha graduação em Química pelas pioneiras que vieram antes de mim. As que foram afastadas de seus estudos, as que nem tiveram a chance de começar, as que foram ignoradas ou silenciadas. As que sofreram caladas. E isso a gente sabe que não é a parte sombria da química, coisa e tal. Tampouco só da química, e sim da história como um todo, do papel das mulheres na sociedade ao longo da história. Essa realidade sempre foi presente. As mulheres sempre participaram na medida do possível, até onde as árduas lutas e resistência deixavam. Mas a gente não fala sobre isso. Nas escolas a gente não fala sobre as tantas Ida Noddack, que foi uma das cientistas, que, por exemplo, sugeriram a revolucionária ideia da fissão, que é a ideia de fragmentar o núcleo do átomo para que a gente consiga saber mais sobre ele e consiga mais energia. Só que essa ideia simplesmente foi ignorada, ela não foi ouvida. Ou as tantas Lises Meitner, que tiveram seus nomes não publicados junto aos trabalhos, que renderam mais tarde prêmios Nobéis aos tais homens que foram os autores principais do trabalho do projeto. E que foram admitidas para trabalhar em laboratórios sem serem remuneradas e depois transferidas para trabalharem nos porões escuros das universidades com migalhas dos recursos disponíveis. A verdade é que nunca tiveram grandes mulheres por trás de grandes homens. As grandes mulheres sempre estiveram ao lado dos grandes homens, só que eles só permitiam a elas andar às suas sombras. Tá, e aquela Stephanie Horowitz que você falou no começo, me despertou interesse sobre ela. Ah, então, ela era uma química polonesa judia. Eu sei um vídeo que depois, olha aqui, eu acho que eu tenho até já baixado no meu celular, ó, é do canal Química. Aí depois você procura em casa, é um vídeo muito bom, tem tipo todos os detalhes sobre a vida dela. Só que agora, deixa eu ver, Jesus, que, meu Deus, já são quase 4 horas, eu tenho realmente que ir pra minha aula particular de Química. Tchau, até mais! Oi, voltou. Pô, tu não vai acreditar. Eu tava lá no parque, encontrei uma professora de química e ela me explicou um pouco mais sobre as mulheres e me indicou um canal pra gente assistir, pra gente aprender um pouco mais. Bota aí.
Stephanie nasceu em Varsóvia, atual Polônia, dia 7 de abril de 1887. Seu pai era Leopoldo Horowitz, respeitado pintor de retratos da corte do imperador austríaco José I. Era a caçula de mais 4 irmãos, George, Sofia, Armin e Janina. Ela estudou em casa em 1907 e, com 20 anos, entrou para a Universidade de Viena na Faculdade de Filosofia, que há apenas 10 anos permitia a matrícula de mulheres, diferente de todo o resto da Europa, que passou a admiti-las entre 1870 e 1894, depois desse intenso movimento pela causa a partir da década de 1860. Em 1886, o físico e filósofo Ernest Mach, que apoiava o movimento feminino pelo estudo, falou: "Como podemos afirmar que o processo da humanidade está seguro se nem metade dela está andando sobre o caminho iluminado? O nível de educação e a escolha de profissão não deveriam de nenhuma maneira serem proibidos." Em 1914, Horowitz completou seu doutorado com a dissertação sobre rearranjo de quitina com ácido sulfúrico, orientada pelo professor Guido Goldschmidt, relevante na pesquisa de compostos naturais. O tema era inovador, porque na época ainda sabia-se muito pouco sobre a possibilidade de alteração de estruturas orgânicas. No caso, a quitina, proteica por meio de substância inorgânica, no caso, o ácido sulfúrico. E a tese foi publicada em 2 artigos científicos. Em 1913, Stephanie começou a trabalhar no Instituto de Rádio em Viena, voltando-se para a química nuclear. Talvez tenha voltado-se à radioatividade por própria vontade, mas pode ser também que tenha sido pelo contexto. O campo da radioatividade era o mais ocupado por elas, dentro da química quanto na física. Outro atrativo era que havia mais suporte por parte dos coordenadores homens. Otto Honigsschmidt, especialista nas pesquisas de carboneto, silicatos e medições de massas atômicas, precisava de um colega para coatuar em seu projeto sobre massas atômicas. Enviou uma carta a Lise Meitner e ela recomendou Horowitz. Em junho, Otto escreveu a Lise: "Nós trabalhamos como bons colegas, eu e a senhora Horowitz. Nesse lindo domingo, ainda estamos sentados no laboratório, desde as 6 horas. Um dos experimentos conduzido pela dupla foi o isolamento e purificação de chumbo a partir de 100 kg de sulfato de chumbo. Otto encarta para Lise Meitner: agora isolamos o chumbo puro. Esperamos que nas próximas 2 semanas, antes do Natal, analisemos essas amostras de chumbo preparadas." Este foi o trabalho extremamente demorado e meticuloso. Tudo era quantificado. Cada uma dessas medidas eram feitas aproximadamente a partir de centésimos de milésimos. Uma precisão inusitada até mesmo para os dias de hoje. E eles descobriram que o chumbo em decaimento era mais leve que o chumbo em seu estado original. O primeiro pesando 206,73 e o segundo 207,21, mostrando que um mesmo elemento comum, como o chumbo, pode ter diferentes pesos atômicos, dependendo se varia do decaimento radioativo do urânio, do tório ou do rádio. Otto apresentou os resultados no Congresso de Belsen, Alemanha, e enviou-os para os jornais. Depois, os dois mostraram que o elemento iônico que Boltwood e Hahn achado em 1906, na verdade não era outro elemento, e sim um isótopo de tório-230, possuindo as exatas mesmas propriedades, divergindo-se apenas na massa. Por esses e outros estudos e conclusões que o historiador Lawrence Badasch enfatiza que Otto e Stephanie apresentaram a evidência mais convincente que confirmava a existência de isótopos. No discurso da conquista de seu prêmio Nobel em 1922, Frederick Soddy cita a contribuição da dupla. O trabalho com chumbo a partir de minerais de urânio foi conduzido por T.W. Richards e seus estudantes em Harvard, bem como Honigsschmidt e Horowitz, que deu os valores concretos da massa atômica do chumbo. A partir daqui, a história de Stephanie Horowitz muda de curso. No final da Primeira Guerra Mundial, a colaboração entre Otto e Stephanie é interrompida. Otto é transferido para a Universidade de Viena e Stephanie, não se sabe por que, encerra sua carreira científica. Interessa-se pela psicologia. Em 1917, deixa Viena e vai para Varsóvia para sua família, consolar a mãe pela morte de seu pai. Sua volta a Viena é tardia, apenas em 1924. Aprofunda-se
em terapia individual de Alfred Adler e torna-se membro e consultora educacional pela Associação de Psicologia Individual. No mesmo ano, funda o Centro de Educação e Atendimento Psicológico Individual para crianças com dificuldade de aprendizagem com a também educadora e psicóloga Alice Friedman. Também dedicou-se ao oferecimento de tratamento intensível de crianças durante a semana do verão e oferecia consultas e palestras aos pais. Em 1937, Stephanie vai para Varsóvia e fica com sua irmã casada, Sofia Nathanson, após a morte de sua mãe. Agora, ambos, pai e mãe, estavam falecidos. Em 1939, estoura a Segunda Guerra Mundial e em 1940 são feitos os guetos. Stephanie e sua irmã eram judias, mas dão um jeito de não serem levadas e escapam. Mas em 1942 aumenta-se os esforços de recrutamento e deportação dos judeus e dos outros grupos hostilizados pelos nazistas para campos de concentração. Com medo do que poderia acontecer com elas e com outros que se protegiam se não se entregassem, as irmãs foram ao gueto da cidade. Depois de lá, transportadas ao campo de extermínio de Treblinka, a 100 quilômetros de Varsóvia, onde tiveram suas vidas assassinadas. Otto também não teve um final feliz. Próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Universidade de Munique foi destruída, ele e sua esposa cometeram suicídio.